abrir as nossas Bíblias. Você que tem Bíblia, abra comigo no livro do Gênesis. Você que não tem, fique atento aí à palavra do Senhor. Se às vezes você está segurando o celular e não pode, não tem aonde colocá-lo, apoiá-lo, então fique atento. Eu quero ler com você o livro do Gênesis no capítulo de número 1, os versículos de número 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, versos 30 e 31. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, eu tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Emende comigo aí o verso 1 do capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Agora, se você pode, acompanhe comigo o verso 18 do capítulo 2. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Somente até aqui, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Diga amém por essa palavra. E você sabe que quando eu digo isso, eu não estou falando só com as poucas pessoas que estão seguindo o protocolo conosco aqui dentro, mas estou falando de você que está aí também. Não adianta ficar aqui com a gente e querer receber da mesma atmosfera, da mesma graça, da mesma unção despedaçadora de jugos que o Senhor está derramando aqui, sentado com a perna para o alto, comendo esse bacião de pipoca. Dá um tempo, que é a hora da palavra, e ocupa essas mãos para corroborar com palavras que combinam com esse momento. Aos que estão presentes podem tomar o seu assento. Glória a Deus. O livro do Gênesis, ele é um livro que trata conosco sobre o princípio. Mas é importante que nós compreendamos que este princípio, ele não é estabelecido apenas sobre a perspectiva de início para informar como todas as coisas foram criadas, mas um pouco mais profunda precisa ser aplicada a palavra princípio, a que se dedica o livro do Gênesis, porque quando nós falamos de princípios, não falamos apenas do começo, mas falamos de motivações e dos rudimentos que motivaram o Senhor a fazer o que foi feito da forma com que foi feito. Então, quando você abre a Bíblia no livro do Gênesis, mais do que ler um conjunto de informações que trazem para você a forma como céus e terra foram criados, você precisa compreender que ali está a motivação que os fez Deus criar. E isso é princípio. E o princípio que Deus estabelece sobre a humanidade, ele é imutável. Dogmas religiosas mudam. Atas religiosas mudam. Perspectivas e filosofias humanas mudam com o passar de tempo em tempo. Mas princípios que Deus estabelece, esses jamais mudam. Então, o livro do Gênesis, ele é muito mais importante do que apenas ver o start de como tudo se iniciou, ou o verso 18 do capítulo 2, onde a gente deu continuidade. Ele é muito mais importante, muito mais profundo, do que apenas se ater ao fato de achar que é o texto áureo da instituição do casamento, ou da celebração do macho e fêmea, ou de uma vida conjugal. Ele fala sobre as motivações intencionais que Deus estabeleceu para a humanidade. E por que eu estou insistindo isso? Porque não só a nível Brasil, mas a nível mundo, se nós compreendemos as motivações pelas quais Deus faz aquilo que Ele faz, nós jamais precisaremos ficar suplicando para que Deus faça coisas que almejamos e desejamos, porque estaremos tão inseridos no centro de sua vontade que sacar daquilo que Deus já criou será uma coisa espontânea e natural, desde que nós estejamos de acordo com seus princípios. É tão verdade isso que eu estou falando que o próprio Deus aplica isso para libertar a mente do povo que saiu do Egito e agora estava a caminho de Canaã para herdar a terra prometida.
Quando ele começa a estabelecer leis, regras e normas para Israel, ele não estava fazendo isso a fim de cerceá-los, mas a fim de que, através do conhecimento, eles alcançassem uma libertação tão plena que pudessem alcançar as bênçãos do Senhor sem nem mesmo insistir. Por isso ele diz, quando está diante do Monte Ebal e diante do Monte Gerizim, estabelecendo parte dessas leis e parte dessas bênçãos. E ele começa dizendo assim: se ouvirdes, se atenderdes, se obedecerdes os mandamentos que o Senhor vosso Deus... E o que são esses mandamentos? São princípios que Deus estava estabelecendo para o seu povo. E o que eu acho extraordinário é que ele não diz se vocês decorarem, ele diz se vocês obedecerem, se vocês submeterem. O que isso significa? Ele está dizendo, não é apenas se vocês saberem, mas se vocês praticarem. Eu, o Senhor, farei com que essas bênçãos... E que bênçãos são essas? São bênçãos extraordinárias, bênçãos incontáveis, bênçãos que não podem ser medidas. Ele fala sobre bênção na amassadeira, bênção no celeiro, bênção no fruto do ventre, bênção no campo, bênção na cidade. Ele está dizendo, eu vou te abençoar em cima e embaixo, eu vou te abençoar na direita e na esquerda, eu vou te abençoar por todos os lados, e eu farei com que todas essas bênçãos, se eu fosse traduzir para o século 21, bênção na conta poupança, bênção na conta corrente, bênção nos teus negócios, bênção sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos, sobre os teus tataranetos, bênção nas tuas emoções, bênçãos na tua saúde, bênção no teu físico, no teu organismo, bênção no teu psique, bênção no teu corpo, bênção na tua saúde. Eu te abençoarei de tantas formas e por tantos lados que você se verá perseguido por essas bênçãos. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está dizendo, você não vai atrás delas nunca mais, porque se você aprender o princípio, são elas que vão viver correndo atrás de você. Aleluia! E essa é a bênção que o Senhor tem para a nação brasileira e para o ouvido de todo aquele que crê, mas que não faz como uma casa construída sobre areia, mas como uma casa construída sobre a rocha. Ouve, crê e as pratica. Então, quando você observa o livro do Gênesis, você vai ver uma das motivações principais das quais Deus deseja abençoar a humanidade. A primeira que nós precisamos aprender é uma que já foi ministrada pela vida do André enquanto ele adorava aqui. Ele dizia que tudo vem pela palavra. Como já disse o autor da carta aos Hebreus, quando ele fala sobre a criação, ele diz, porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas tudo que existe e que há, foram criados pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de manifestar a criação. Mas eu não posso criar aqui em você um perfil ilusório. Só porque com expressão da licença poética é bacana, é legal, é emocional e traz esperança dizer que Deus trará à existência coisas que não existem. Eu preciso te dizer exatamente como funciona. E por mais que a palavra de Deus traga à existência aquilo que não existe, Deus explorou tudo aquilo que ele queria dedicar na sua capacidade criativa no livro do Gênesis, no início da criação. Camila, o que isso significa? Significa que depois do livro do Gênesis, depois da criação dos céus e da terra, de tudo que existe e de tudo que há, significa que depois do verso 31 do capítulo 1, quando ele diz, fiz todas as coisas, vos dei todas as coisas e vos entreguei todas as coisas, significa que Deus esgotou ali a sua forma de criar, porque ele não pode continuar criando, Camila? Claro que não, ele é o criador dos céus e da terra, mas simplesmente porque ele deu todas as coisas a tal ponto que no futuro nós jamais precisaríamos que Deus manifestasse a criação de novo, porque senão isso seria atestado de uma incompetência, e Deus não é incompetente, ele é arquiteto perfeito e fiel do universo. O que significa? Significa que o que está feito está feito. Depois do livro do Gênesis, por mais que com a expressão, como eu disse, da licença poética, a gente diga, Deus vai trazer à existência o que não existe, teologicamente a realidade é que tudo que deveria existir, Deus já fez. Partindo aí para frente, você não vai ver, depois do livro do Gênesis, nenhuma manifestação miraculosa, extraordinária, grandiosa, seja na multiplicação do azeite, seja na cura dos cegos, seja em todos os milagres. Os que aconteceram no Antigo Testamento, o maná, a água que saiu da rocha, ou seja, no ministério da Nova Aliança, em todos os prodígios que Jesus realizou no Novo Testamento, nunca mais, depois do verso 31 do capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver Deus criando de novo do nada. Por quê? Porque antes era nada, agora
agora Deus fez tudo o que a gente já precisa ter. E Camila, e os milagres e tudo que ele fez depois? E a água que sai da rocha, e o maná que desce do céu? E o cego a quem sugerem que nem globo ocular tinha? E as coisas extraordinárias que Deus manifestou? A multiplicação dos pães e dos peixes? Ora, se você analisar, você vai perceber que é diferente da criação. Vamos voltar para a criação? Verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, o que a Bíblia diz? No princípio a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. Ali sim, do nada, Deus faz tudo. Agora, observe todos os milagres depois do capítulo 1 e você vai perceber que Deus não executou nenhum milagre, seja por intermédio dos seus profetas, ou seja por intermédio do seu Filho em Cristo Jesus. Deus não executou absolutamente, me ouça porque isso é importante, Deus não executou, depois disto, mais nenhum milagre sem utilizar o quê? Matéria-prima já existente. Multiplicação dos peixes, usou o peixe que já existia. Multiplicação do azeite, usou o azeite que já existia. Até para a cura do cego, usou a matéria-prima do barro para a formação, que já existia. Então, ele fazia a utilização de uma matéria-prima já existente. Antes disso, não. Ali antes foi do nada. Mas depois, Deus só utilizou a matéria-prima já existente. Camila, o que você está querendo dizer? Estou querendo estabelecer um princípio que já está descrito na palavra. Para todo aquele que crê e para toda a nação brasileira. Não importa o quão caótico pareça o quadro que nós estamos vivendo. Não importa o quão difíceis estejam as circunstâncias que nos cercam no tempo presente. Deus já estabeleceu um princípio do céu para a terra. Qual, Camila? Vocês já têm tudo o que precisam. Vocês só precisam aprender a usar a matéria-prima que eu já vos entreguei. Aleluia. Oh, aleluia. Reverendo T.D. Jakes fala disso com muita liberdade, quando ele diz que Deus não deu aos homens cadeiras, deu aos homens árvores. Quando ele diz que Deus não deu aos homens mesas, deu aos homens troncos de madeira. Ele está dizendo: eu já dei para vocês a capacidade de realizar o quê? No meio do nada, não a partir daquilo que eu já fiz. A partir daquilo que eu já operei. Vamos agora para o segundo princípio. Qual é o segundo princípio, Camila? O segundo princípio é compreender que tudo que Deus faz é bom. Vamos dizer isso todos juntos agora? Usa esse dedo aí para alguma coisa e digita nesse comentário. Ao invés de reclamar do som, reclamar do retorno, reclamar disso, reclamar daquilo, use esse dedo para a glória de Deus. A palavra do Senhor, ela diz, e ela é clara, que Deus é bom. Se Deus é bom, não faz o que é mal. Se Deus é bom, não é característica de como Ele está, é característica de quem Ele é, significa que Ele não muda. Então, tudo o que Deus faz é bom. Camila, por que eu tenho que ficar aprendendo esses princípios? Para você entender que você já tem tudo que você precisa. E para você compreender que o que você tem é bom o suficiente para fazer aquilo que precisa ser feito, para gerar aquilo que precisa ser gerado, para realizar aquilo que precisa ser realizado. Então você não pode pegar a matéria-prima que está ao redor de você e por aparentemente ela não ter ainda o formato que você gostaria. Você não pode pegar a escola que você ainda não estuda e por aparentemente ela ainda não ser a Harvard que você imaginava. Você não pode pegar uma casa que hoje está desconstruída e simplesmente por ser seu pai, ainda não ser o pai que você queria, ou a sua mãe não ser tão incrível quanto você gostaria, e deformar a natureza daquilo que Deus já te deu. Pode não ser um pai que você queria, mas você tem um pai. Pode não ser a mãe que você sonhou, mas você tem uma mãe. Pode não ser a escola que você deseja chegar ainda, mas é a escola que está preparando o degrau para a sua chegada, aonde você quer chegar. Camila, eu ainda não entendi. Não despreze a matéria-prima, porque a matéria-prima já foi criada e foi feita por quem? Foi feita por Deus, e eu estou dizendo pela palavra que tudo que Deus faz é bom e durará eternamente. Aleluia! Elebosúria! Coloque na sua cabeça que Deus é bom. E que quando as coisas não estão boas, como canta Paulo César Baruch, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E por que eu preciso colocar na minha cabeça que Deus é bom? Porque senão eu vou culpar Deus pelas minhas escolhas. Eu vou culpar Deus pelas minhas circunstâncias difíceis. E por que eu vou fazer isso se Deus não peca? Se quem peca sou eu. Vamos ser honestos? A Bíblia fala onde está o âmago da nossa falha e, consequentemente, da nossa queixa e da nossa queda.
O que diz o texto acerca da nossa natureza humana? Do que se queixa o homem? Das suas próprias concupiscências. Vamos traduzir aqui? Do que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas indevidas. Do que se queixa o homem? Das decisões que ele tomou sem orar. Do que se queixa o homem? Das falhas da sua carne, da sua natureza humana caída. Pergunte para o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, do que ele se queixa. Ele diz, olha, o querer bem está em mim, e eu quero fazê-lo, mas ocorre que quando eu programo fazê-lo, encontro outra lei, isto é, a lei do pecado que opera em mim, de modo que o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, sem programar, já fiz. Aí ele diz, miserável, é assim que a gente se sente. Não se queixe da sua miséria, só porque você sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. Camila, o que isso quer dizer? Quando a gente sabe que Deus pode perdoar, quando a gente sabe que Deus tem poder para resolver, a gente quer culpar a Deus por ainda não ter resolvido um problema que eu criei. E aí, sem perceber, começamos a achar que o Deus que é tão bom, na verdade não é tão bom quanto parece. Mas nessa noite o Espírito de Deus te parou atrás dessa tela, te parou ao alcance do áudio por essa janela virtual, para dizer para você, eu sou bom, ruins são as suas escolhas. Eu sou bom, ruim é o seu comportamento. Eu sou bom, ruim é a sua natureza caída. E se você tiver humildade para admitir isso, eu vou te mostrar que eu sou tão bom que eu pego essa natureza caída. Eu pego a decisão errada que você tomou. Eu pego os resultados que seriam sentenças de maldição na sua vida e eu estabeleço coisas boas para você levar para o currículo da sua vida. Mas não duvide da minha bondade. Davi vai constituir um salmo de número 136. E a colocação insistente do salmo é para enaltecer a bondade e a benignidade de Deus. Ele diz o tempo todo, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom. Deus é bom. Terceiro princípio. Se eu compreendo que Deus é bom, compreendo que tudo que Ele faz é bom. Mas eu preciso abrir um parêntese para a compreensão do terceiro princípio. Ele está no capítulo de número 1. Quando deixa-me contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando por 5 vezes, para você que gosta de anotar, no capítulo 1, verso 10, verso 12, verso 17, verso 21 e verso 25. Verso 10, verso 12, verso 17, verso 21 e verso 25. Você vai perceber na criação, enquanto ele estabelece todas as coisas, que ao término de cada etapa, preste atenção nisso, não é o término completo do processo da criação, é o término de cada etapa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Do terceiro dia em diante começa a contar-se, Deus começa a manifestar a constatação que ele tem, segundo o relato de Moisés. Ao término de cada parte, de cada etapa, preste atenção nisso, de cada parte. Eu preciso que você ouça essa palavra que no momento parece tão insignificante, mas antes que terminemos a ministração dessa noite, você verá como ela é importante. Parte. Quando Deus conclui parte. Quando Deus conclui parte. Quando Deus conclui parte de cada etapa do processo da criação, Ele estabelece uma constatação. Porque Deus não acha, Deus sabe. Ele estabelece uma constatação e segundo o relato de Moisés, a constatação é essa. Fez sol, lua, né? Aí o texto vai encerrando dizendo assim, e viu Deus que isso era bom. E foi tarde de manhã do terceiro dia. Aí ele dá mais um expediente em mais uma parte do processo da criação. E quando ele termina, no final do expediente, a sua constatação é como a do dia anterior. E viu Deus que era bom. Tarde de manhã do quarto dia. E assim vai, até chegar ao sexto dia. Perdão, até chegar ao quinto dia. E viu Deus que isso era bom. Vamos reproduzir isso aqui pelo menos 5 vezes nesta noite. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era. Viu Deus que era. Viu Deus que era. Viu Deus que era.
Criou sol e lua e viu que era bom. Criou terra e viu que era bom. Estabeleceu o firmamento e viu que era bom. Criou estrelas e governou dia e noite. Separou luz e trevas. Criou mares, oceanos, porção seca. Criou profundidade, estabeleceu as marés, os firmamentos, as espécies, os animais domésticos, os selváticos, as bestas feras, as ervas, a semente, cada uma que produzisse conforme a sua espécie. E enquanto ele vai concluindo parte de todo o processo da criação, ele dizia: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Isso era somente enquanto ele ainda estava trabalhando. Agora no verso 31, que foi onde abrimos a narrativa dessa noite, verso 31, aí ele não vai falar mais de parte, agora ele vai falar de todo. Diga bem forte, igreja, agora não é parte, agora é? Agora é? No todo. Aí você vai ver um hiperlativo. O que é isso? Um acréscimo fundamental na frase. O texto não vai dizer assim: e viu Deus que era bom, porque agora não é parte, agora é todo. Grave isso. Agora não é parte, agora é todo. E no todo, Deus não constata dizendo é bom. Ele diz: viu Deus que é tudo. Oh, aleluia. Viu Deus que é tudo. Duas verdades ainda dentro do primeiro princípio. Primeiro, se foi Deus que começou, não vai ficar inacabado. Se foi Deus que começou, não vai ficar pela metade. Se foi Deus que começou, ele não pega a causa primeiro e depois passa para a mão de outro. Se foi Deus que começou, ele pega no começo, ele vai no meio e ele chega até o final. Se foi Deus que começou, é ele que vai concluir. Segunda coisa, dentro do terceiro princípio: enquanto ele está trabalhando, já é bom. Mas quando ele termina, é processo final. Aí quando ele acaba, ele diz: ficou bom? Não, ficou muito bom. Aleluia! Não precisa tocar em ninguém. Mas olhe para pelo menos uns 3 aí, você que está em casa, verbalize isso, coloque isso na sua boca. Camila, mas eu não falo, então coloque isso na linguagem dos sinais. Camila, eu ainda não aprendi as libras, então dá um pulo nessa sala, roda e glorifica a Deus do jeito que você sabe. Quando eu disser 3, olhe para alguém e diga: quando ele acabar, fica muito bom. É 1, 2, 3, diga! Quando ele acabar, fica muito bom. Quando ele acabar, vai ficar muito bom. Aleluia! E agora vamos para o quarto princípio. Compreender o quarto princípio que está inserido na nossa forma de ver Deus trabalhar no terceiro. Que é qual? A constatação de ver. O que significa ouvir que Deus está trabalhando? É muito ruim perceber-se no estado de inércia. Será que Deus está trabalhando? Será que Deus está fazendo algo em prol da minha situação inacabada? Então aqui está o quarto princípio, é aprender a ver Deus trabalhar, mesmo quando eu ainda não sei tudo o que Ele está para fazer. É qual, Camila? Saber que, se ainda não ficou muito bom, está na cara, Ele ainda não acabou. E agora eu estou falando, é rasgado para quem está acompanhando. Você está se precipitando em palavras, porque está tentando entender o trabalhar de Deus. Mas a única coisa que você precisa compreender é que se ainda não está muito bom, Deus já está dizendo nas entrelinhas que Ele ainda não acabou. Então, se Ele não acabou, pare de pontuar a sua história enquanto o autor ainda está escrevendo. Pare de terminar o fim quando você ainda está no meio. Pare de dizer aonde termina quando Deus ainda está no começo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Camila, por que você está falando isso? Porque você é matéria-prima que depende do trabalhar de Deus, está abrindo a boca enquanto Ele trabalha. Porventura tu não sabe que quando alguém trabalha, o outro se cala. Fique calado. Aleluia.
Eu quero sair agora subindo na rede, nem murmuração, nem conversa fiada. Coloque aí agora se você está aliançado nesta palavra. Se você tomar posse desta palavra, coloque aí agora. Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Se está difícil é porque Ele ainda não acabou. Se está insuportável é porque Ele ainda não acabou. Se eu estou em situação tão humilhante é porque Ele ainda não acabou. Se a porta está fechada é porque Ele ainda não acabou. Se eu ainda não me levantei do leito é porque Ele ainda não acabou. Se a promessa ainda não cumpriu, não significa que Ele não prometeu, só significa que Ele ainda não acabou. Se é verdade que você está aprendendo o quarto princípio, então você vai ter que aprender a validar o terceiro, vai ter que aprender a validar o segundo, e vai ter que aprender a validar o primeiro. Qual? Se Ele começou, Ele vai acabar. Tudo que Ele faz é bom. Sussurre para alguém debaixo dessa máscara e diga: Ele ainda não acabou. Camila, mas eu já estou há tanto tempo na situação X. Eu estou há tanto tempo no quadro Y. Camila, mas já se passaram anos. 1000 anos para Ele é como um dia é como 1000 anos, mas não se desespere, Ele sabe da tua limitação. Deus está preparando e Ele me mandou liberar isso aqui sobre a nação brasileira, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres. O que é, Camila? Eu estou colocando em vocês a força de Caleb. Eu estou colocando em vocês força para conquistar, mesmo quando os vossos cabelos e o vosso corpo já não pertencem à geração que vos antecedeu. Vocês viverão coisas extraordinárias ainda nesta década. Brasil, Deus ainda não acabou. Agora vamos ao verso 18. Depois de compreender esses 4 princípios, quando você ouve uma palavra como essa, submete-se a esses princípios, acredita nesta palavra, acontecerá na sua vida o verso 18. Depois de ouvir tanto tempo que Deus é bom, depois de acreditar que tudo que Ele faz é bom, depois de compreender que se foi Ele que começou, Ele vai terminar, e depois de alcançar de que enquanto Ele trabalha é bom, mas quando Ele termina fica muito bom, você vai ser confrontado pelo que vai acontecer no verso 18. Eu não estou reproduzindo só a vida de Adão, porque a condição de Adão, na verdade, pessoal, como homem e macho, só aparece depois da manifestação de sua mulher. Antes, ele não é apenas referência de macho, mas ele é referência de humanidade. Então, aqui não cabe macho e fêmea, é uma palavra para todos, em Adão. E dentro desse contexto, no verso 18, o próprio Deus. Camila, mas você vai beber água na live e vai ficar mó silêncio. Só se vocês que estão aqui dentro deixar e vocês que estão aí no chat ficar quieto. Faz alguma coisa que eu tenho que beber água. Faz mais um pouco que eu não quero engasgar, não. Ó. No verso 18. E que fase é essa? É a fase que Deus não trabalha mais no que está à minha volta. Falando de princípio de criação. É a fase que Deus não trabalha mais no que me envolve, mas trabalha em mim. É a fase em que Deus não trabalha mais
naquilo que se move à minha volta, mas naquilo que em mim eu preciso me mover. Porque primeiro Deus criou todas as coisas. E por último vai criar o homem. E parece até um pouco contraditório, porque de acordo com o salmista, quando ele descreve o Salmo de número 8, e de acordo com o próprio Jesus, quando prega para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, o homem é o pináculo da criação de Deus. No Salmo 8, por exemplo, o salmista Davi vai salmodiar e ele vai dizer: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. O salmo é messiânico, ele está falando de Jesus, mas está falando também da sua humanidade, de como ele viria revestido de carnalidade. Então está enaltecendo a condição da humanidade, dizendo o quê? Que o homem é mais importante do que o Pico Everest, que o homem é mais importante do que as 7 maravilhas naturais do mundo, o homem é mais importante do que os rios, do que os oceanos, o homem é mais importante do que os animais em extinção. Entenda, eu não estou dizendo que eles não são importantes, mas dentro de uma conotação de vida, Deus os tem em maior relevância. Nós somos o pináculo da criação do Altíssimo. Jesus, por exemplo, vai dizer: não quero vocês ansiosos com coisa alguma, com o que comerão, com o que beberão. E aí olha a comparação que ele faz. Ele diz: olha os lírios do campo, não trabalham, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha as aves do céu, e elas têm o que comer todo dia. Não seria porventura a vossa vida mais importante do que as aves do céu e do que os lírios do campo? Agora é o próprio Jesus verbalizando para cada um de nós e dizendo: não há sobre a criação ninguém que seja mais relevante, ninguém que seja mais importante do que o homem. Oh, aleluia! Dentro desse contexto, fica parecendo contraditório quando você vê Deus criando tudo primeiro para só depois criar o homem. Se é mais importante, por que não fez primeiro? Pelo mesmo motivo que alguém não espera ter um filho primeiro para dar o nome depois. Cuidado, zelo, responsabilidade. É depois que nasce que você vai comprar fralda? É depois que nasce que você prepara quarto? Não. De preferência, quando fica sabendo que engravida ou que está grávida, você já corre atrás de um nome, já prepara um quarto, já faz o chá de bebê, já compra a fralda, porque a ideia é que tudo que está acontecendo antes preparará o ambiente para receber o bebê depois. Mas o bebê só chega no final. Não tem problema, porque todo o cuidado que se faz antes se revela o quão importante é o que está por vir depois. João Batista era poderoso, sim ou não? Ele pregava no deserto e um dos seus testemunhos é esse, é que ele era poderoso, ele era o predito pela boca do profeta Isaías, ele era a voz que clamava no deserto, ele era relevante, impactante, importante e cheio de autoridade. Ele era tão grande, tão importante, tão relevante, que começaram a olhar para ele e começaram a dizer: João, fala aí a verdade, você é o Cristo que você anuncia? E ele diz: não, eu não sou. E falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Aí ele diz assim: aquele que vem após mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de carregar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água. Isso era bom, sim ou não? Era, mas ele diz: o que vem após mim é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo. Aí ele diz assim: eles dizem que eu sou poderoso, era o que eles diziam. Aí João Batista diz assim: o que vem após mim, que é nascido antes de mim, porque é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu. Ele não está dizendo que ele não é poderoso. O que ele está dizendo é que tudo o que ele está fazendo antes é só um preparo do que está por vir depois. Camilo, o que isso tem a ver com a minha vida? Vou falar. Tem gente que está me acompanhando em casa aí agora e tem a impressão de que Deus está trabalhando e movendo em todas as pessoas que estão em sua volta, em todas as pessoas que estão na sua família. Tem gente que está tendo a impressão que Deus está movendo na igreja, que Deus está movendo nos vizinhos, que Deus está movendo no ministério do próximo, mas ele se sente o último.
Na vida dele não tem nenhum mover. Até o parente que mora lá no estado, longe, ele conta testemunho. O vizinho lá dos fundos conta testemunho. Até quem não é crente, serve Jesus igual você, está contando testemunho. E você diz: Deus, parece que tu mexe em tudo que está à minha volta e menos comigo. Parece que tu levanta pessoas, mas não me levanta. Parece que tu orienta pessoas, mas não me orienta. Parece que tu abre a porta para o próximo, mas não abre a porta para mim. Parece que tu provê na vida dele, mas não provê na minha. Parece que tu ouve as orações da irmã Sandra, mas não ouve as minhas orações. E Deus está dizendo para alguém: quanto mais eu movo a sua volta, significa que maior será a sua chegada. Então, não murmure. Enquanto você vê Deus trabalhando em coisas que não são você, mas dizem respeito a quem você será, aonde Deus vai te colocar. E quando você estiver no pináculo, no centro da vontade, não é aquele que Satanás levou Jesus, não. É no centro da vontade de Deus. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, aí você será confrontado por essa bondade. Porque no caso de Adão, não tendo esposa, foi o próprio Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. O verso 18, e hoje nós vamos ficar só nele, no verso 18. O texto diz: não é bom que o homem esteja só. Camila, quando a coisa estiver muito difícil, Camila, quando eu não estiver acreditando nas promessas que um dia eu jurei que era Deus que falava comigo, não porque falou na boca de um vaso, mas porque confirmava no meu coração e na sua palavra. Quando até delas eu duvidar, e quando tudo que eu almejo parecer fantasia, Camila, quando a minha realidade for tão contrastante com a expectativa de uma promessa, o que eu faço, Camila? Deus vai abrir a boca. Para quê, Camila? Para fazer algo novo? Não, para te lembrar de um princípio. E a força desse princípio vai ser o bote que não vai deixar a sua vida afundar. A força desse princípio vai ser o bote que vai te trazer de volta para a superfície. A força desse princípio vai ser a âncora que não vai deixar o seu barco se perder na vastidão do oceano chamado vida. Agora veja, quando você precisar ser lembrado de algo que o próprio Deus disse, pode ser que ele use um profeta como está me usando hoje, mas pode ser que ele use a simplicidade de sua palavra e repita dentro do seu coração algo que ele já disse. E por que eu afirmo isso? Porque no verso 18 do capítulo 2, quando Adão já se sentia sozinho, e o texto diz que ele procurava, porque o texto diz que procurava uma mulher, e quem procurava não era Deus, porque Deus não procura o que não existe. Se existindo ele já não precisa, quem procurava era o homem. Movido de aflição, angústia e agonia. E muito antes de ficar aflitivo e insuportável. Olhe para alguém agora e diga: antes de ficar insuportável. Oh, você não falou, você deu uma miada. Diga: antes de ficar insuportável. Guarde isso. Antes de ficar insuportável, Deus vai te dar uma palavra. Para quê? Ouça isso. Para te mostrar que o princípio, que é o que ele estabeleceu no início, é a mesma coisa que te guardará no teu final. Porque Deus não quebra princípio para cumprir promessa. Mas se você mantiver o princípio, Deus cumprirá todas as promessas. É Deus que abre a boca e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja. Esteja vem do verbo estar. Estar é advérbio de tempo. Por que advérbio de tempo? Porque é um verbo que só tem o poder de manifestar o estado. E o estado é tudo aquilo que é temporário. Por isso a gente chama de advérbio de tempo. Significa que se está, é porque ainda não há definição de quem é. O caráter na gramática chama assim, advérbio atemporal.
Por isso que quando a gente esbarra com alguém na rua, a gente não diz, oi, bom dia, e aí, como é que é? Não, a gente diz, olá, tudo bem? Como é que você está? Porque pode ser que hoje você não esteja bem, mas amanhã você esteja melhor. Tudo que é estado é temporário. Quando Deus olha a condição aflitiva de Adão, na verdade, muito antes dele entrar em caráter aflitivo, é importante a gente colocar isso aqui, porque Deus não tem prazer na nossa angústia, Deus não tem prazer na nossa aflição. Lá para o verso 20, é que Adão se dá conta de como é agoniante estar só, mas no verso 18, Deus já está constatando, não é bom que o homem esteja só. Camila, eu não entendi, vai entender. Antes de você identificar o problema, Deus já vai estar trabalhando na solução dele, há muito tempo. Guarde isso. Aí quando Deus diz, é Deus que diz. Quem diz, igreja? Quem diz, igreja? Deus. Deus diz, não é bom que o homem esteja. Se Deus está dizendo, está, não é caráter permanente. Então o que isso significa? Manifestação e confirmação do primeiro princípio. Qual? Primeiro, significa que Deus começou. Como eu sei que Deus começou? Porque é Ele que está falando. Segundo, manifestação do segundo princípio. Significa que Ele ainda não acabou. E aonde está claro que Ele ainda não acabou? Quando Ele manifesta a sua palavra dizendo, não é bom que o homem esteja. Se Ele dissesse, não é bom que o homem seja, Ele estaria dizendo, já terminei, é caráter permanente. Porque ser não é característica transitória. Ser é característica permanente. Aquilo que está, vai passar. Mas aquilo que é, sempre será. Mas quando Deus olha a condição de Adão, Ele não diz, não é bom que o homem seja. Ele diz, não é bom que o homem esteja. Então Ele está dizendo, não está bom. Manifestação do segundo princípio. O que Ele está dizendo? Eu ainda não acabei. Deus vai fortalecer isso na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus vai fortalecer isso essa semana na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus vai te mostrar nesse ano de 2020 ainda que tudo que dizem a seu respeito não passa de especulação, não passa de expectativa humana. Ele vai manifestar a sua palavra dizendo, tudo isto é caráter temporário, eu ainda não acabei. Alabá! Eu ainda não acabei. Não é permanente. Não é permanente. Camila, será que isso é verdade? Isso é verdade. O princípio ele é tão verdadeiro que se manifesta em Cristo. Em Mateus capítulo 15, no verso 21. Quando o texto diz que uma cananeia gritava atrás de Jesus dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Enquanto isso, os músicos vão vindo aqui para cima rapidão. E ela insistia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouça isso. Ela não diz, tem misericórdia de mim que meu filho é, que minha filha é. Ela diz, tem misericórdia de mim que minha filha está. Rapaz, mano do céu. O que isso significa? Significa que uma cananeia grega, cirofenícia, que não foi educada de acordo com a cultura judaizante, ela tem na sua mente a resolução de um princípio, de uma ideia, qual? A filha é permanente. Por quê? Se está morto ou se está vivo, continua sendo filho. Se é bandido, drogado ou viciado, não deixa de ser seu filho, porque filho é caráter permanente. Então quando ela diz, tem misericórdia de mim que minha filha, ela está dizendo, eu não vim buscar pelo demônio, eu vim buscar pela minha filha. Vem ouvindo. Ela diz que está. O que significa? Ela está dizendo, minha filha não é assim não. Minha filha só está como? Está perturbada, está endemoniada, está possuída, mas ela separa na cabeça dela. O que não muda? Não muda o fato dela ser minha filha. Isso é permanente. Mas o que vai mudar hoje? Vai mudar que o demônio que está na vida dela é temporário. Ouça esse princípio. Eu preciso dizer isso a crentes e não crentes nesta noite. Eu preciso dizer isso para a gente que está acostumada a ouvir Bíblia, pregar Bíblia, orar Bíblia, mas preciso dizer isso hoje para quem nunca leu uma linha na Bíblia. Pare de dar ao diabo poder permanente
quando tudo que ele tem é poder temporário. Pare de dizer, isso é assim mesmo. Foi Deus que disse que é assim mesmo? Pare de dizer, isso ali é assim desde que nasceu. Foi Deus que disse isso? Porque se não foi, é estado. Se não foi, é transitório. Se não foi, é passageiro. Se não foi, é mutável. Deus não disse não é bom que o homem seja. Ele disse não é bom que o homem esteja. Levante a sua mão, eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Levante a sua mão em casa, onde você está. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida. Esta condição que vai te levar para um caminho de aflição, essa condição que te angustia, Deus está dizendo não é permanente, é temporária. Não é permanente, vai passar. Não é permanente, eu vou mudar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vem mais forte que eu vou liberar essa palavra. Vai passar. Vai passar. Profetize isso, adorador. Profetize. Deus te reuniu e te parou aí onde você está para te dizer que vai passar. Se Ele está dizendo que não é, mas só está, não significa tão somente que vai passar, mas significa que Ele ainda está trabalhando, que Ele ainda não acabou. E é isso que você precisa compreender. Agora sim, agora o homem está dizendo, estou testemunhando do quê? Do trabalho inacabado de Deus? Não, porque enquanto Deus está trabalhando, eu não falo, quem fala é Ele. Agora eu estou testemunhando do acabamento de sua obra. Eu estou testemunhando que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, para concluir, para terminar, para se responsabilizar por ela durante o processo. Ele dá nome, ele diz, finalmente eu ministro sobre a tua vida. E agora? Abaixe só um pouquinho que agora eu quero que eles me ouçam muito bem. Talvez vocês estejam me ouvindo muito bem, mas é que a gente está tendo que trabalhar com esse microfone como se estivesse desligado para que você possa ouvir sem interferência. Então é só por isso que eu pedi. Talvez você esteja ouvindo bem. Mas eu preciso me ouvir bem para saber que estou te falando bem. Quando ele termina e diz finalmente, ele está dizendo agora acabou. E sabe quem finaliza e pontua essa obra? Deus. Porque no intermitente, entre não está bom e o finalmente, o texto diz que Deus coloca o homem em estado de sono profundo, o adormece. Aí o texto diz assim, então o Senhor Deus fez. O texto diz, então o Senhor Deus fez. Porque tem coisas na nossa vida, no período da espera, que só Deus faz. O que você não pode é, durante o período da espera, se angustiar e dizer e achar que é você que tem que fazer. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, no período da espera apenas confie, porque só eu posso fazer o que você deseja. Só eu posso trabalhar aonde você almeja. Só eu posso realizar o que você sonha. E então você vai dizer finalmente. O homem disse finalmente, concluiu-se a obra, deu nome a ela e foram muito felizes e tiveram filhos. E nós falamos deles até hoje, porque quando o autor da história é Deus, o testemunho se conta até depois da morte. Mas o que eu preciso falar agora com quem está me acompanhando é que só Deus faz. Para ser bem feito, tem que deixar Deus fazer. Para ser perfeito, tem que deixar Deus trabalhar.
Para ser bom e para no final ficar muito bom, tem que entregar para Deus. Porque o homem falha, mas Deus não falha. O homem erra, mas Deus não erra. O homem planeja e não acaba, mas do Senhor é a conclusão da obra e a resposta da boca. Camila, por que você está dizendo isso? Porque tem alguém hoje aqui que está ouvindo a palavra, celebrando a palavra, ama a palavra, crê na palavra, mas quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com a palavra? Com Jesus? Com o verbo vivo? Não, Camila, primeiro eu preciso resolver algumas coisas, porque para mim servir a Deus é coisa séria. Depois que eu resolver, eu faço com Deus uma aliança, e aí você nunca resolve. E por que não resolve? Porque não quer? Não, porque tem coisas que só Deus faz, e entre elas está a obra da libertação. Entre elas está a obra da salvação. Ele já fez. E a única forma de você receber é entender que já está feito. Mas você precisa se submeter. Da seguinte maneira. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, meu amigo pastor vai estar adorando ao Senhor. Os músicos vão nos introduzir a uma atmosfera de adoração. Para quê, Camila? Para a igreja passar esse tempo agora orando. Só pela vida de quem está na internet. Irmão, aqui a gente está em quantidade de gente séria. Só veio quem está comprometido com o propósito. Você está pensando que está sozinho em casa, mas você está debaixo de uma cobertura de oração. Foi por isso que essa internet ainda não caiu. Foi por isso que mesmo caindo ela voltou. Foi por isso que você achou o carregador da bateria do celular. E é por isso que você não aguenta ver nem filme 30 minutos sem dormir, mas está com a gente 2 horas dando glória a Deus e aleluia. Então entenda, isso é para um propósito. Isso é para haver um finalmente na sua vida. E esse finalmente, você vai glorificar a Deus, mas você tem que deixar Deus fazer. Então vai funcionar assim. Quando eu disser 3, todo mundo que estiver acompanhando pela internet, que está afastado dos caminhos do Senhor, se distanciou. Camila, eu sou de uma igreja perto, estou firmão com Jesus, mas posso escrever meu nome aqui no comentário? Não, não pode. Porque agora não são essas pessoas que eu quero que escrevam. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, vai entrar na lista, no chat do comentário, a equipe fique ligada, porque agora é coisa muito séria. Quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem saiu do rumo, quem ficou afligido pelas circunstâncias e pensou, que Deus bom é esse que me deixa numa situação tão ruim como essa? Quem não entendeu os princípios, mas Deus hoje te encontrou e está te trazendo com as amarras da graça para o resgate dos princípios, para dizer que Deus não errou e que quando você pensava que Deus era bom, você também não estava errado. E aí quando eu disser 3, as pessoas que estão afastadas, desviadas. Camila, para mim servir a Deus é coisa séria. Eu não posso fazer isso agora não. Porque eu estou deitada aqui agora ouvindo essa mensagem do lado de um marido. De um homem que nem é meu. Estou enrolada aqui com ele. Camila, você falou isso agora, mas eu acabei de ter relação com uma menina. Eu estou assistindo essa mensagem do banheiro. Camila, eu até gosto. Eu sei quando é Deus que está falando comigo. Mas justamente para esse final de semana eu encomendei 200 gramas para usar esse final de semana com os meus amigos. Não me interessa o que você encomendou, não me interessa com que tipo de relação você está envolvido. Se tu crê no Senhor Jesus hoje, será salvo tu e a tua casa. Não, Camila, mas comigo a coisa é séria. Primeiro eu vou me consertar, primeiro eu vou me resolver. E depois que eu resolver eu vou. E é por isso que você não vem. E não é porque não tem vontade de consertar, mas é porque tem coisas que só Deus faz, porque disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo que o primeiro passo para viver a salvação é confessar Jesus, e o restante é libertação. O que isso significa? Tá com uma situação tico-tico no fubá, vem você, o tico-tico e o fubá. Tá com 15 gramas de um bagulho aí no bolso que você ia usar hoje ainda? Vem você, o teu bagulho. E se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele não quer entregar a vida para Cristo também. Porque Jesus não disse, vinde a mim, vós que já estáis lavados e remidos. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E aqui nessa internet hoje, estão proibidos de te julgar.
Porque Jesus não disse eu vos julgarei. Ele disse eu vos aliviarei. Tem alívio para você. Essa situação vai passar, mas você precisa a tua alma entregar. No 3, você vai escrever se você está nessa condição. Eu, fulano de tal, confesso Jesus hoje. Ou eu, fulano de tal, volto para Jesus hoje. E nós vamos entender nisso a sua confissão pública de fé. E vamos orar por você agora. Eu conto 1, a igreja local levanta a mão e começa a interceder. Começa a interceder para que haja salvação. Começa a interceder. Eu conto 2, não tenha medo, você que fez pactos. Não tenha medo, você a quem fez pactos de sangue, a quem o diabo está dizendo, se você entregar a vida para Jesus eu vou te matar. Ele é mentiroso. Deus está me mandando dizer, qual foi o sangue que você derramou? Que o meu sangue não tem poder para pagar a dívida do teu. Entregue o teu caminho ao Senhor. Eu conto 2. Nós estamos revestindo a sua vida de oração agora. Ora igreja, ora igreja. 2:30, prepare um louvor, meu pastor. 2:45, se você é essa pessoa, escreva aí agora a sua necessidade de voltar, de se aliançar. Diga, eu, fulano de tal, diga seu nome e confesse a Cristo como Senhor. 3,